Olá, internautas da S News. Sorocaba ganhou o Centro de Memória Operária de Sorocaba e é sobre esse assunto que nós vamos entrevistar o professor de História, historiador e pesquisador Carlos Carvalho Cavalheiro. Aliás, a história que tem muito a ser registrado, lembrado, debatido e estudado de forma bastante aprofundada, como sempre foi, pelo professor Carlos. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bom, Reinaldo? Tudo bem, Carlos? É uma satisfação falar com você. Em primeiro lugar, eu queria até que você explicasse, né, a origem, um pouco da história dessa foto que está ilustrando aqui o nosso fundo no Zoom, e qual é a importância hoje da criação do Centro de Memória Operária de Sorocaba. Ok, satisfação é toda minha, né, de poder ocupar esse espaço aqui, que é um espaço importante, né, de divulgação, de comunicação, e isso faz toda uma diferença, inclusive dentro do Estado democrático de direito, né, Com certeza. isso é extremamente importante, né. Essa foto é uma foto dos operários na saída da fábrica, né, de Votorantim. A importância dessa foto, ou de qualquer outro registro, mais ou menos nessa época, que é final do século XIX, começo do século XX, né? É a questão exatamente de você mostrar uma face da história do interior paulista que não é comum a todas as cidades. Em geral, as cidades, né, do nosso interior paulista, elas se voltaram nessa época muito mais para a agricultura, né? Plantação de café, por exemplo, né? É o que dava base para grande parte das cidades aqui paulistas, né? Plantação de cana-de-açúcar, mesmo na nossa região, né? Você pega Porto Feliz teve a sua primeira fábrica têxtil em 1924. É um monstro de fábrica, né? Ela pegava 3 quarteirões, tal. Hoje é sede do shopping de um lado, depois tem um hipermercado do outro, e a prefeitura do outro lado, só para você ver como era grande. Mas é só 1924, né? E nós estamos falando de Sorocaba. Sorocaba é no final do século XIX, já começa a se industrializar, a criar indústrias, né? 1882, a primeira delas, a Fábrica Nossa Senhora da Ponte, e essa daqui é de 1890. E você vê o número de operários, porque é interessante, porque muitas vezes se fala da Sorocaba industrial Uhum. como se a indústria fosse só as paredes e as máquinas funcionassem sozinhas, né? Não tivesse o elemento humano importantíssimo para a geração de toda essa riqueza que se alardeia, né, da industrialização, proveniente dessa industrialização, e que foi gerada essa riqueza pelo trabalho, né, dos operários. Então, eu reconheço essa foto como uma foto extremamente importante, porque ela traz esse elemento humano ao lado da construção, né? Daquilo que tem de material em termos aí de um lugar de memória. Aliás, Carlos, como que a história hoje enxerga e como que você avalia, né, o papel da história, do historiador, enxergando o elemento humano nesses tempos virtuais? É um debate bastante complicado esse, né? Bastante complexo, né? Porque é, o, o, esses tempos virtuais, como você mesmo colocou, ele traz benefícios e traz também consigo algumas coisas discutíveis, para não ficar no maniqueísmo de bem e mal, né? Ao mesmo tempo que você tem uma democratização da informação, né, você não tem uma moderação dessa informação. A qualidade dessa informação, ela se perde nesse sentido, porque você não tem um filtro que possa estabelecer aí o que de fato é conhecimento produzido dentro de um rigor de construção do conhecimento para uma simples opinião, e que às vezes nem é opinião, né? Porque
eu sempre digo, né? Se você... A opinião é algo que você emite, mas que ela não prejudica o outro. Uhum. Quando ela prejudica o outro, ela deixa de ser opinião, passa a ser crime, né? Racismo não é opinião, né? Racismo não é opinião. Não, não. Eu sou racista. Não, isso não é uma opinião, meu amigo, isso é um crime. Só que muitas pessoas confundem a opinião com o argumento de que racismo não existe, né? E isso a história Exatamente. prova o contrário, né? Exatamente. Então, aí é a importância da história. E aí, quando você fala dessa questão do elemento humano, ele meio que se dilui nesse mundo virtual, né? Porque, na verdade, assim, esse contato, mesmo aqui, que a gente está tendo aqui câmera a câmera, né? Ela é algo relativamente novo na história da humanidade, né? Essa possibilidade, mas ela também é uma experiência extremamente nova que elimina tudo que a gente tinha de experiência anterior em relação à comunicação humana, né? Aquela questão de você chegar ao final da tarde, vamos pôr a cadeira na porta da casa, vamos sentar os vizinhos e conversar. Hoje já não tem mais. Hoje já não tem mais. Então, eu acho que começa aí a se discutir o que é humano e o que será humano daqui a algum tempo, né? Porque essa questão de sentar lá fora já não tem mais. Como eu falei, de parar na banca da feira e encontrar um amigo. A pandemia gravou isso, né? A par de tudo isso, você tem a possibilidade do uso de robôs emitindo, inclusive, fake news, né? Quer dizer, então, até onde isso, cadê o ser humano aí, né? E tudo isso perpassa pela discussão do que é o humano. O que é humano hoje, né? Ou melhor, o que é característico das relações humanas hoje? Quer dizer que Né? se a pessoa não conseguir distinguir essa diferença, ela atrai o virtual para o comportamento dela e ela vai esperar respostas que muitas vezes vai se frustrar do outro e não vai perceber. E isso gera um conflito grande também, né? Porque, inclusive, porque, como eu falei, nós estamos num momento de transição, né? Eu devo ter a mesma idade, mais ou menos, que a sua, pelo que eu acho, mais ou menos, a gente está 40 e pouco, é isso? Eu estou já com 52. 52? Então, 52. eu tô chegando lá. Tá chegando. Se Deus quiser, eu tô chegando. Mas não tô longe, Você não. tá na vantagem aí, viu? Não, mas não tô longe. Mas, enfim, nós vivemos uma época, eu posso dizer, então, por experiência, que as relações eram outras, inclusive de brincar. Estou falando de criança, de brincar. Eram outras as relações, né? E hoje você vê a criança grudada no celular, né? E isso é bom ou mal? Eu não gosto de jogar nesse linha de maniqueísmo, Correto. sabe? Não, isso é Correto. bom, isso é mal, tal. Eu estou dizendo que é diferente. Mas nós temos seres humanos relativamente jovens, muito jovens como nós, né? Que viveram uma outra realidade e estão inseridos agora num mundo totalmente diferente. Então, para essa geração, possivelmente, para nossa geração, possivelmente essa frustração que você disse, ela de fato muito grande. Por quê? Porque a gente espera respostas tendo como paradigma o que a gente tinha como relação lá atrás. Sabe aquele negócio de mandar carta e ficar esperando a resposta? A gente manda uma mensagem e espera a resposta da pessoa, né? Mas eu não sei se isso é a mesma, se a gente pode transpor esse modo de pensar para uma outra realidade agora. Mas, por Né? exemplo, Então, uma dúvida que eu tenho, Carlos, queria que você explicasse. Porque hoje a busca do acesso virtual torna também o pensamento mais fragmentado, né? Ou seja, isso não é bom, porque para se formar o conhecimento de algo, é preciso ler um livro,
sejam de 150 páginas, 200, 300, do início até o final. E hoje parece que todo mundo consome informação rápida, do que chega por fake news, mensagens rápidas, WhatsApp, e você se considera já informado. Isso não é bom, concorda? Aí que entra a importância da leitura do livro, seja ele virtual, físico, enfim. Sim, não, eu acho assim que é uma questão de orientação, que isso eu sou educador também, sou professor, então eu estou me colocando aqui dentro de uma área que eu conheço relativamente, pelo menos, né? Isso perpassa pela educação. Nós estamos vivendo esse momento de transição em que a educação de algum tempo atrás, ela já não cabe mais. Só que nós continuamos com as mesmas fórmulas, né? Você utiliza as mesmas ferramentas, por exemplo, a lousa, né? Em alguns lugares até lousa e giz, né? Que se eu tivesse uma máquina do tempo, voltasse no século XIX, estava lá, a lousa e o giz, cara. Nós estamos 2 séculos adiante, né? Então, perceba que talvez não seja o fato de ler um livro, embora eu defenda o livro, eu sou escritor, né? Quer dizer, então eu tenho comigo uma paixão, mas talvez não seja o fato de você ler um livro ou não, mas a qualidade como você tem a pesquisa. Você está entendendo? Eu não estou falando pesquisa como pesquisa historiográfica que eu faço, mas aquela questão que até Paulo Freire falava, o professor é um pesquisador, né? E ele ensina os seus alunos a ser um pesquisador. Pesquisador é exatamente naquilo que você falou. O cara pega um fake news, né? Por que eu não divulgo fake news? Porque quando eu recebo uma mensagem, primeiro que por um dever de ofício, como professor de história, eu tenho que olhar aquilo como uma certa criticidade, tá? Partindo desse pressuposto. Então eu vou ver de onde veio, né? Quem é que está falando, quem é esse cara, tal. Depois eu vou procurar na internet, cara, eu vou pesquisar. Você entendeu? E vou atrás de fontes seguras. Aí é o papel da imprensa. A qualidade da informação, né? Esse é o papel da imprensa, a imprensa tradicional, né? Que a gente fala que eu não estou falando tradicional tem que ser impresso no papel, estou dizendo tradicional porque já tem um nome, já, né? Eu não vou citar aqui nomes aqui, que eu não sei se pode ou não, mas veículos de comunicação que tenha credibilidade, que consiga vender a credibilidade da informação. Eu vou atrás desses veículos. Saiu num desses, cara, eu vou procurar se tem outro. E de visões díspares. Porque muitas vezes, numa manchete, você é jornalista, você sabe disso, a linha editorial, o pessoal fala de neutralidade da informação, mas eu posso colocar lá numa manchete, vândalos invadiram tal coisa, como eu posso colocar trabalhadores e reivindicam, trabalhadores sem terra reivindicam a reforma agrária. Tudo depende da forma como é apresentado, né? Do jeito que eu vejo o mundo. Eu vejo que aquilo lá está um ataque à propriedade privada, então eu sou contra, eu vou colocar. Os vândalos vão lá, destrói, faço. Na própria manchete já está, ó, não existe neutralidade. Pelo amor de Deus, vamos levar um pouco mais a sério o papo, né? Não tem neutralidade, né? Ah, não, mas não pode emitir a opinião, porque se você emite a opinião, já não é jornalismo, já é. Calma aí, cara, você já está, a opinião já está implícita. Seja mais honesto e transforme ela em opinião explícita. Né? E a gente está vendo esse debate hoje, jornalístico, de neutralidade e parcialidade, por uma série de razões, né? Seja por conta do governo federal atual, que agora a extrema-direita ganhou um poder de suposto controle da informação que não existe, e a gente está vendo aí uma guerra de informações hoje. Né? Sim, então, aí a extrema-direita, elas têm se apossado desses veículos mais livres de informação, como as redes sociais, e aí está aquela questão voltando e terminando de responder para você. É a qualidade de como você age como pesquisador, né? Eu respeito as várias versões da história, mas eu acho que distorção de fato não é produzir uma história, um trabalho historiográfico honesto, né?
Você distorcer fato é outra coisa. Você olhar por um outro ângulo é uma coisa. Você distorcer fato é outro totalmente diferente, né? Então, eu respeito quando a pessoa tem uma visão diferente, mas o que está ocorrendo hoje em dia são distorções de fatos, né? Que é uma situação totalmente diferente, né? Você dizer, por exemplo, que o governo autoritário de 1964 não foi uma ditadura, né? A Tem história todas as registrou que sim, né? Não tem Não, como tem você todas as contestar isso, né? tem todas as características, né? Então vamos conceituar o que é uma ditadura, tá? Há dúvidas, então vamos conceituar o que é uma ditadura, né? Governo centralizado, sem liberdades, com censura da imprensa, isso é ditadura, meu filho, né? Com governo, por exemplo, por atos institucionais, que é o que aconteceu, né? Quer dizer, você tem aí o regramento todo da Constituição sendo jogado fora e você tem atos institucionais, né? Que estão acima de qualquer outra legislação. Isso é uma característica de ditadura. A gente viu, inclusive, agora a reação de todo o alto comando das Forças Armadas, que entregou o cargo recentemente por não concordar da forma como o presidente Bolsonaro queria que ele se posicionasse defendendo as visões mais radicais dele, e agora ele está ameaçando um decreto contra a flexibilização e a autonomia dos prefeitos e governadores na questão da pandemia. Você acredita, Carlos, que a gente está caminhando para uma ruptura institucional aí? Eu acredito que não, pelo fato de não existir condições materiais para isso. Uma coisa é você ter pessoas desavisadas, né, que sonham e desejam, né, ter um governo mais autoritário. Isso você vê muita gente, né, pedindo, inclusive. E é estranho, né? É estranho e contraditório, né? Porque o cara ele usa da liberdade, da suposta liberdade de expressão, né, garantida pela Constituição, para pedir para não ter liberdade de expressão, né? Então é até contraditório, né? Chega a ser hilário, né? Mas o que acontece é que nós não temos uma conjuntura como nós tínhamos em 1964 que justificaria um movimento como esse, né? Infelizmente, nem todas as mentalidades elas evoluem e conseguem enxergar os novos tempos, né? Há pessoas ainda que estão com a cabeça ainda na Guerra Fria, achando que existe um plano comunista para dominar o mundo, né? Mesmo sem a União Soviética, mesmo, né? O cara ainda tem esses devaneios, né? E é complicado, né? Porque os tempos são outros. Os tempos são outros, né? Naquele momento, por exemplo, existia até uma predisposição de países estrangeiros, como o próprio Estados Unidos, em apoiar um movimento como esse para impedir o avanço do comunismo no mundo, porque isso era um fato. Você tinha a União Soviética patrocinando movimentos de esquerda no mundo todo e os Estados Unidos correndo atrás do seu prejuízo. Isso fazia parte de uma conjuntura da época, né? Isso não existe hoje, né? E é umas coisas esdrúxulas que saem assim, né? Uma mistura de comunismo com satanismo, né? Então é o Satanás junto com, com um plano comunista de dominação. Não, Entra se um não fosse elemento religioso aí, que religioso conspiratório, né? Aí perde a mão. fundamentalista, Fundamentalista. fundamentalista, né? Você estudou, inclusive, essa Sim, questão sim, dentro sim. É muito né, do grave islamismo, isso. né? Sim, é muito grave isso. Exatamente. E a gente jamais imaginou que esses elementos pudessem fazer parte de uma cultura cristã, né? Embora a gente saiba que sempre existiu fanatismo e sempre existirá, né? Mas não ao ponto de criar situações como essas que nós estamos vivendo hoje. Eu acho lamentável, por exemplo, você ver nas redes sociais pessoas condenando, né,
fulano, beltrano, porque é homossexual, porque é isso e aquilo, né? E dizendo que vai para o inferno, quer dizer, já está se colocando até no lugar de juiz, né? Do juiz divino, né? Tá com toga e tudo mais para condenar, né? Então, e desmente os próprios princípios básicos do cristianismo, né? Então, é aí que você vê que é um fanatismo, é um fundamentalismo. Agora, Carlos, quando vocês pensaram quem são as pessoas envolvidas na criação do Centro de Memória Operária de Sorocaba e como vocês pretendem estar alimentando todo esse conteúdo? Como que as pessoas também podem conhecer? Então, né, a primeira idealização de um centro de memória operária, né, que eu havia colocado como centro de estudos do operariado, ela surgiu em 1998, eu que idealizei. Eu cheguei a fazer até a publicar um caderninho em que contava 2 fatos da história de Sorocaba muito ligados à participação dos operários. A greve de 1917 e as eleições municipais de 1947, em que 14 vereadores foram eleitos dentre os operários, comunistas e operários, né? E aí eu narrei esses 2 fatos. Tinha acabado de terminar a faculdade de História e via a importância daquilo, até porque nós tínhamos vários operários ainda vivos, né, que tinham pego ali a década de 30, 40, né, e que poderiam dar depoimentos, trazer essa informação que ela se perde, né. As classes menos abastadas, elas deixam menos vestígios. A tendência é essa, deixar menos vestígios de suas vivências para nós, historiadores, né? Deixa eu explicar isso para não parecer preconceituoso que eu estou falando, né? Mas você veja só, é muito mais fácil você preservar um casarão que pertenceu a, sei lá, um barão de Munchausen, né? É muito mais fácil você ter a preservação de um casarão desse do que uma casa da Vila Operária, né? Então, eu estou falando de uma fonte material, né? De memória. Mas também é muito mais fácil você ter o nome dos industriais, por exemplo, nos jornais e você poder rastrear uma certa história, né, de ações desses industriais do que dos operários. Mesmo quando a gente está falando em coletividade. Do industrial, ele é o industrial, tem nome, sobrenome, tudo mais, né? Mas o operário, ele não tem isso, né? Quando ele aparece como coletivo, é uma massa, Não né? um Não ser um com uma indivíduo. história, um exemplo a Sim, ser um seguido, sujeito histórico, um sujeito não como um histórico. sujeito histórico, né? Monumentos, né? Você tem monumentos, a gente pode falar aí dos industriais, eu estou lembrando aqui de cabeça vários, né? Monumentos aqui em praças, né? Pereira da Silva tem, né? O Kenhort tem, nome de vilas, nome de ruas. Você está entendendo quando eu digo que é muito mais difícil você ter a preservação dessa memória das classes menos abastadas? É nesse sentido, não é com preconceito que eu falo, é por uma questão mesmo De equilíbrio, factual. né? Equilibrar Sim, esse exatamente. conhecimento. Qual que era a ideia? A ideia, quando eu sugeri a criação de um centro de estudos do operariado, era justamente equilibrar, como você falou, trazer alguma coisa de informações desse cotidiano do operário, né, a partir de depoimentos dos próprios operários. Que é outra coisa também, você tem muito documento produzido, até em voz, em discurso direto dos industriais, mas o que você tem dos operários é sempre filtrado. É sempre filtrado, né? Tem alguém que está falando por eles, né? Com raras exceções. Nós tivemos aqui em Sorocaba um jornal chamado O Operário,
em que, de fato, de 1909 a 1913, esse jornal funcionou a duras penas, né? Mas, de fato, ele dava voz ao operário. Não dá voz no sentido de que, ó, estou falando em nome do operário. Ele abria as colunas do jornal para que o operário pudesse se manifestar. É nesse sentido, né? E aí, o que acontece? Só que em 98, ele não teve uma recepção positiva, digamos assim. Essa ideia não teve uma recepção positiva. Eu conversei com muita gente, passei a ideia para muita gente, distribuí esse folheto que eu fiz juntamente com uma cartinha falando, ah, vamos conversar, vamos discutir sobre isso e tal, mas não teve repercussão, né? E aí eu acabei, sabe assim, desanimando. Essa talvez seja a palavra mais coerente com o sentimento meu. Eu desanimei um pouco, né? Continuei trabalhando individualmente enquanto historiador, fazendo relatos sobre os operários, mas parei com o centro de estudos. Até que em 2016 a Flávia Aguilera, nós fizemos um trabalho juntos sobre a menina Julieta, né, que não tem nada a ver com operário, tal, E a Flávia é uma pessoa muito, ela é artista plástica, mas ela é muito envolvida com essa questão da memória e da história, né? Ela é muito interessada e ela traz isso para os seus trabalhos. E a Flávia recuperou, ela soube dessa, e nem por mim, eu não, sinceramente, nunca nem perguntei para ela como é que você soube, ela só disse para mim, ó, eu sei que você tentou fazer isso, esse centro de estudos, vamos reativar, e nós reativamos com o nome de Centro de Memória Operária de Sorocaba, dado por ela, inclusive, nomeado por ela. O logotipo foi ela que desenhou, graças a Deus, porque eu não sei desenhar. Iria sair. Pegou os cuidados dela, né? Você é bom em passar para o papel que está na cabeça, né? Razoavelmente, né? Mas para desenhar, não. Mas então, ainda bem que ela ficou com essa parte, porque ela tem muito mais capacidade do que eu para isso. E aí, aos poucos, foram entrando algumas pessoas, como a Nara Alencar, a Maiara Bernardino, o Paulo Celso, né? Que é o professor lá da Uniso. Eles foram agregando a Keila Rosado também, né? O Alexandre Tardelli. Eles foram entrando, foram se agregando à medida em que o centro foi tendo visibilidade. Porque a Flávia, em várias ações que ela realizou, inclusive no SESC, exposições, né? Exposições dela, ela colocou essa questão do operário como um mote e ela fez questão de falar do centro de memória, né? Então, eu digo assim que se eu dei a ideia, né, de construção de alguma coisa, eu apresentei o terreno, ela levantou do alicerce ao prédio, né, e a gente só ali na ajuda, né, ela é sangue novo, é muito mais nova do que eu, tem muito mais vontade, né, de fazer. Eu tinha isso lá atrás, foi o que eu fiz, idealizei, né, lá atrás, mas ela tem levado à frente essa questão do centro, né? E teve no dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, aí a exposição, né, a primeira exposição Sorocaba de Lutas, né? Sim. Onde vocês agregaram aí o lançamento do Centro de Memória, né? Teve a participação Exatamente, a do Igor gente Tanaka, fez né, que ajudou na exposição também. Igor Tanaka, isso. Nós fizemos a ideia da exposição, na realidade, também partiu de mim, nessa carência de um contraponto da história. Eu vou citar um exemplo que está, inclusive, lá na exposição, né? Que um candidato a prefeito de Sorocaba teria dito, né, que as mulheres estão no mercado de trabalho há pouco tempo, né? Então, com todo respeito, é um desconhecimento da própria história. Né? Então, aí a gente começa a ficar mais claro tudo aquilo que eu falei, né? Quer Olha dizer, só o Dia Internacional da Mulher, que é baseado em trabalhadoras que morreram queimadas, né? Quer dizer... Queimadas, exatamente. Mas, assim, eu respeito pontos de vista diferentes, mas eu não posso aceitar distorção de fatos. Isso contradiz a minha própria condição de historiador.
né? Eu não posso aceitar distorção de fatos, né? Visão diferente é uma coisa, distorção de fatos é outra, né? E também acho assim, né, que há uma necessidade de uma honestidade intelectual em tudo aquilo que você faz. Mas aí é pessoal, cada um tem a sua ética, né, tal. Mas distorção de fatos não dá. Você dizer que a mulher está há pouco tempo, né, e chutar isso como verdade, assim, entendeu? Joga, né? Quer dizer, é uma percepção que ele E aí teve. vem os defensores que usam a mídia social, a rede social, para isso se torna uma verdade, né? É um Se torna. contraponto muito delicado hoje, né? É muito delicado porque a velocidade das mídias sociais, né, e a abrangência dela, né, quer dizer, um cara do outro lado do mundo, ele pode ter acesso a qualquer bobagem que eu colocar agora, né, no mesmo tempo. Quer dizer, eu coloquei aqui, publiquei, o cara tá vendo lá do outro lado do mundo. Se ele souber português, ele tá lendo e entendendo aquilo que eu estou falando, né? Então é perigoso, de fato, porque você fala umas coisas assim que você... igual tem aquele guia politicamente incorreto da história do Brasil, com todo respeito, né? A pessoa, o Narlock lá, eu até esqueci o nome dele, mas sobrenome é Narlock, ele emite opiniões, ele é jornalista, nada contra jornalista, tá? Ao contrário, aprecio muito o jornalismo. Mas ele emite opiniões que qualquer historiador sabe que elas não têm base. Não tem base. Mas se torna Né? uma Por verdade. exemplo, mas se torna uma verdade. Por exemplo, projeção matemática de quantos indígenas existiam no Brasil e que como os indígenas derrubavam a mata para fazer plantações rústicas, né? Com a coivara e tal, ele fez uma projeção e disse que a floresta amazônica não existiria se os portugueses não tivessem chegado aqui a tempo de impedir isso. Pô, cara, os caras nem na idade do metal ainda estavam, né? Ou E seja, isso é a opinião da pessoa que adquire um status histórico, até que Exatamente, porque ele confunde vai as falar, não, pessoas, né? tá publicado num livro, cara, tá sacramentado. Uma editora publicou isso, tá no History, inclusive. Você tá entendendo? Agora, tenta derrubar uma floresta amazônica com um machado de pedra, meu filho. Tenta. Tenta exterminar. Com toda a tecnologia que a gente tem, graças a Deus, os caras ainda não conseguiram. Você está entendendo? Agora, como que o cara vai conseguir derrubar uma floresta com machado? Ou então, dizer que, como verdade, como você falou, que zumbi tinha escravos, né? Aí você pergunta, né? Um pesquisador lá foi lá e pesquisou, foi lá atrás dos fundamentos do Narlock e encontrou uma entrevista em que ele disse, segundo esse pesquisador, o Narlock falou assim, não, eu fiz uma comparação do que existia na África, nos reinos africanos e transpus aqui para o Brasil. Uma realidade totalmente diferente, meu amigo. Né? Aí é simples transposição, né? Acontecia na África, então acontece no Brasil. Pô, cara, sabe, é desconhecer rudimentos da história, inclusive, da própria escravidão, né? A questão, por exemplo, quando a gente fala de negro, o negro não existia. O que existia eram as etnias, você entendeu? O cara não se chamava de negro. O que é negro? O negro é uma construção que vem com a própria escravidão, porque agora está todo mundo igual, cara. Nós éramos inimigos, etnias inimigas, mas agora a gente está na mesma situação, então você tem que ter um espírito, inclusive, de colaboração. Nós deixamos de ser, né, sei lá, Zulu, deixamos de ser Banto, deixamos de ser Nagô, deixamos de ser Yorubá, nós somos agora negros, cara, porque nós estamos numa outra situação. Então você tem que entender essas questões antes de começar a emitir opiniões que não tem base, né? E só para fazer um contraponto para dizer de trabalhos honestos, né? Nós temos o Laurentino Gomes que fez trabalhos honestos Trabalho e excepcional. não, excepcionais e outra. Ele fala, eu sou jornalista, né? Eu sou jornalista. Eu estou fazendo um trabalho jornalístico sobre uma questão histórica, sobre uma personalidade histórica. Então é honesto, você entendeu? É um trabalho honesto, um trabalho que
você pega e fala, não, eu quero ter na minha estante, eu tenho. Tem na minha estante. Traz coisas ali, elementos, claro, não é um trabalho de historiografia, mas ele mesmo já deixa claro isso. Explica isso. Ele explica, ele deixa claro, né? Agora, o cara pegar, falar um monte de bobagem, vender a marca, inclusive, para um canal History, e o History ainda comprar, isso que é pior ainda. Comprar, né, uma marca disso, ou seja, é quase que um estelionato, né? Porque você está dando uma chancela, como se aquilo fosse, de fato, um trabalho historiográfico, quando não é. Ele não é. É um trabalho de um jornalista, com todo respeito, a opinião dele e tal, mas ele tem que saber o limite do que ele fala, quando esse limite exige dele um conhecimento histórico que ele não tem. Aliás, Carlos, para concluir, que mensagem você deixa para o sorocabano nesse momento tão complexo do consumo de informações, do registro de fatos que se tornam passado e vão se tornar história diante do futuro? Eu acho que é aquela questão mesmo do seu posicionamento, né? Seja crítico sempre, né? Mas o crítico não é aquele, porque grande parte do sucesso dessas fake news está justamente nisso, né? O cara fala, não, se o livro de história falou uma coisa, então eu vou falar o contrário, e isso que é verdade, né? Isso não é ser crítico, né? Ao contrário, é muito ao contrário. Mas é aquele cara que, de fato, vai pesquisar a verdade, vai ouvir outras opiniões, vai ouvir opiniões de quem está balizado para dá-las, né? Eu não vou emitir aqui nenhuma opinião sobre saúde. Não faz parte do meu cabedal. Eu não conheço nada. Se você chegar e falar assim, eu vi, Carlos, o que você acha que o tratamento precoce da Covid é eficaz? Eu falo, eu não sei te dizer. Eu ouvi dizer que não, ouvi dizer que sim, mas eu não sei te dizer. Tem minha opinião pessoal, mas ela é uma opinião pessoal senso comum, cara. Não é uma opinião que você tem que levar como séria, como abalizada. Você tem que procurar um médico e ouvir o que o médico tem para te dizer sobre aquele assunto, né? Assim como em qualquer outra área. Então, se você ouviu alguma informação, por exemplo, histórica ou de memória, né? E você tem dúvida daquilo, então vá pesquisar, cara. Mas não porque o meu vizinho falou, ou fulano falou, ou cicrano. Quem é que está falando? A que grupo essa pessoa pertence? Né? Quais os interesses do grupo do qual ela está inserida? Né? Essa pessoa está inserida. Né? Quem é que financia isso? Né? É aquela que eu costumo chamar, né, a maldição do historiador, né? Eu falo, né, o historiador é aquele negócio. Eu estava assistindo esses dias um filme, que não vou citar o nome aqui por uma questão ética, um filme brasileiro, mas estava bem assim, olha, esse filme não recebeu dinheiro público, né, graças aos patrocinadores. Aí ele começou a dizer os patrocinadores, eu falei, esse cara é aquele quer dizer... Você já faz as ligações, porque como eu falo, é dever de ofício, cara, né? Então não tem como, né? Então você já sabe, olha, pô, né, tá certo, não pegou dinheiro público, mas pegou daquele cara que tá ligado àquilo, que tem interesse nisso, que tá, né? Então é isso, é ter essa visão crítica e não cair nos engodos, porque de fato hoje as coisas viraram tudo bandeira, né, de discurso e discurso fácil, né? Tal televisão não presta, né? Tal não sei o que não presta, tal, né? Aquilo ali hoje em dia empresário virou comunista, né? Tem políticos que são empresários, que são capitalistas e na opinião de muita gente é comunista. Sim. É comunista por quê? Não, é comunista porque é contra fulano. Então, e fulano é contra o comunista, então o cara é comunista. Importou da China alguma coisa ou É. recebe manufatura deles, é comunista.
Exatamente. Não, mas então, aquilo que eu falo, a contradição do discurso, né? Os caras saem com bandeira do Brasil, né? E a maioria das bandeirinhas que são vendidas hoje em qualquer desses mercados, assim, elas são produzidas na China. Aí o cara sai com uma bandeirinha produzida na China, né? Nas ruas para falar contra o comunismo, né? Ele está comprando, ele está fortalecendo a economia de um país que se diz comunista, também isso é bastante discutível, né? Mas que se diz comunista, do qual ele tem uma ojeriza, ele fortalece a economia daquele país comprando uma bandeira do Brasil e sai na rua para dizer que é patriota, né? Então, sabe, aquela questão, né, do bom senso, né, que se perdeu no meio do caminho, né? Esse bom senso se perdeu. As pessoas perderam noção das coisas. Eu acho que é por isso que é importante essa exposição, no sentido de recuperar, né, essa memória de lutas que Sorocaba teve em toda a sua história. Não é dizer que Sorocaba só foi isso, mas mostrar que Sorocaba também foi isso, né? Mostrar esse outro ponto, né? Esse contraponto, né? Dizer que Sorocaba é muito mais do que às vezes se apresenta, né? É se permitir de ter o direito ao seu lugar na história e na memória. É Tá bem bom. isso. É isso aí. Você pode conhecer um pouco como pensa o professor de história, historiador, pesquisador, escritor Carlos Carvalho Cavalheiro, que junto com a Flávia Aguilera fundaram aí o Centro de Memória Operária de Sorocaba. Você pode acompanhar, acessar a página no Facebook. Teve também a exposição virtual, as imagens permanecem lá, deixando registrado aí essa visão ampla, né, da importância do resgate do que representou a massa trabalhadora, a mão de obra do operário que contribuiu para o desenvolvimento de Sorocaba. Parabéns por esse trabalho, Carlos, e que esperamos que esse momento de pandemia passe para realmente a gente também ter uma exposição física, né, agregando todas essas pessoas aí. Eu que agradeço mais uma vez. A ideia era essa, em 2019, quando a gente lançou a ideia, estávamos tudo pronto para fazer uma exposição física, né? Mas a pandemia mudou tudo e aí a gente acabou optando por essa virtual, que também tem suas vantagens, né? Ela não assim, dizer que é apenas um remendo daquilo. Não, ela tem suas vantagens também. E lembrando também, Reinaldo, aproveitando aqui a sua audiência, né, que é grande, inclusive, né, parabenizo, inclusive, por isso, pelo trabalho sério que você vem desenvolvendo há tempos aí, mas dizer que qualquer pessoa pode colaborar conosco, enviando imagens, relatos, para o Centro de Memória mesmo, lá na página do Centro de Memória, né, memoriaoperariasorocaba.com.br, que é o site, inclusive, onde está hospedado a exposição. Lá tem como entrar em contato conosco e se alguém tiver alguma... de repente tem lá, né, olha, uma foto do meu pai, do meu avô, eu tenho relatos que minha mãe contava sobre o cotidiano dos operários, né? A gente tem essa questão do operário como principal mote, mas a gente está abrindo também para outras classes de trabalhadores, né? Outras categorias, melhor dizendo, que não necessariamente aquele operário da fábrica, né? Tanto que na exposição nós falamos até da luta pela abolição da escravidão, na exposição tem lá o fim da escravidão, né? E que não o escravo era um trabalhador, mas não nessa característica como operário de fábrica. Então, se alguém tiver alguma informação e quiser nos mandar, a gente vai agregando isso ao nosso acervo e disponibilizando, que o ideal nosso é esse, democratizar a informação.